Bom dia, meus queridos irmãos. Eu não sei de você, mas eu sinto muita alegria em estar na casa de Deus. Esses momentos de louvores são extraordinários. Poder encontrar com gente que tem a mesma fé, que tem a mesma esperança, que tem as mesmas lutas que a gente tem, mas a gente se encontra, se abraça e se fortalece, isso é uma bênção. Como foi bom chegar hoje de manhã, estacionar o carro e ver o Cláudio vindo com guarda-chuva. Mas o guarda-chuva era acompanhado com um belo de um sorriso, dizendo assim: feliz sábado. Quando entrei, o Alexandre ali na recepção, sorriso desse tamanho, e ele nem me conhecia. Depois é que ele disse: eu acho que eu conheço você. Mas ele deu um sorriso grande para quem não conhecia. Isso é uma coisa extraordinária. E estar na igreja é uma grande bênção. E você que está nos assistindo pela internet e quem sabe não pôde estar na igreja, faça um esforço para estar na igreja. É muito bom a gente estar na igreja. É ou não é? Parece que não. É ou não é? É muito bom a gente estar na igreja. Alguém hoje me falou: pastor, eu vi o senhor ontem no Arauto 60 anos. Eu não sei quantos de vocês já viram, mas já está na internet o programa inteiro dos Arautos, são 3 horas e tanto, né? Dá para você assistir, dormir, acordar e ainda está acontecendo, né? E você pode acompanhar esse programa, muito bonito. E eu tenho um canal no YouTube também. É Josué de Castro, Música e Mordomia. Então, nós vamos colocar o link nesse vídeo que está sendo gravado hoje, né, que vai ao ar. E depois vamos trazer um QR Code, porque ali você tem alguns sermões, algumas músicas, algumas coisas para as crianças muito interessantes sobre saúde. E outros temas de saúde. Vamos colocar alguns vídeos inéditos do Quarteto Arautos do Rei, do tempo do Velho Testamento, quando a gente estava lá. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês. Na quinta-feira agora começamos a nossa primeira aula de inglês. E aí as pessoas perguntam assim: e aí, como está o seu inglês? Eu digo: já estou falando do yes sem sotaque. Mas orem por nós, viu? Não é brincadeira. A gente olha para o desafio e fala assim: será que eu vou dar conta? Eu imagino que muitos de vocês já passaram por isso, estão passando, né? Mas a gente precisa de muita oração. Eu não sei se cavalo velho aprende a marchar, mas a gente está aí agora se esforçando e precisamos de muita oração. Falando em oração, vamos orar para ler a palavra. Senhor nosso Deus, agora nós vamos ler a sua palavra, e nós queremos rogar que o Espírito Santo de Deus, que a inspirou, que está dentro de nós, seja o nosso mestre e professor, e que Ele toque a nossa mente, o nosso coração, e que faça coisas inesperadas na nossa vida, que nos surpreenda com o poder da palavra, e que essa sua palavra possa ser luz para o nosso caminho, possa ser pão para a nossa alma, possa ser água para a nossa alma sedenta. Pedimos tudo em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, e nós vamos ler dos versos 34 ao 44. Marcos capítulo 6, verso 34 ao 44. Marcos capítulo 6, versos 34 ao 44.
Vamos ler? Marcos 6, 34 ao 44. Diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Hoje de manhã, eu gostaria de fazer com vocês e comigo também um exercício. Um exercício de aprendizado de como a gente lê a Bíblia, como a gente medita na Bíblia. Nós acabamos de ler 10 versos, né? E aí eu quero pedir agora que você sozinho leia de novo os 10 versos. Leia de novo os 10 versos, só você. Todos leram? Quanto tempo a gente gastou para ler? 1 minuto e meio. Eu cronometrei aqui. 1 minuto e 25. E agora eu vou pedir para você ler de novo essa mesma parte. E você vai ler essa parte com um pouco mais de atenção. Já cria na sua mente a ideia, a imagem daquele lugar, daquela multidão, dos discípulos, de Jesus, de tudo aquilo que está acontecendo aqui. E aí você deixa um pouquinho a sua mente trabalhar esses assuntos. Pode ser? Vamos ler de novo?
Pronto? Pelas minhas contas, as 3 leituras que nós fizemos deu 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. E às vezes a gente diz assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E tem muita gente que diz assim: eu não sei como ler a Bíblia. E é desse jeito que a gente lê a Bíblia. É lendo, relendo, lendo de novo e pensando naquilo que a gente leu. E a gente depois tem que perguntar assim: o que é que isso aqui tem a ver comigo? O que é que Deus está querendo falar comigo através disso? É desse jeito que a gente medita na Bíblia. É desse jeito que a gente deveria ler a Bíblia. Porque às vezes a gente justifica essa questão de a gente não ler a Bíblia porque a gente não tem tempo. Mas veja, nós gastamos 5 minutos no exercício. Vamos dizer que a gente vai gastar 10 minutos nesse exercício. Será que 10 minutos do nosso tempo de 24 horas é muito? É muito sacrifício, é muita luta. E aí a gente vai ler o texto agora de novo. Agora vocês comigo. E quem sabe a gente vai deixar a nossa imaginação correr um pouco mais para ver se o nosso entendimento ele acontece. Diz aqui: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Esse tempo era o tempo da Páscoa, estava pertinho da Páscoa. E milhares de judeus vinham a Jerusalém, vinham para aquela região para comemorar a Páscoa. E tinha muita gente. E o texto nos diz, lá no último verso, no 44, que eram 5.000 pessoas. Só de homens. Então, se você contar que deveriam ter mulheres e crianças também, esse número passa de 5.000, não é verdade? Vamos dizer que sejam 6.000. Quantos lugares nós temos aqui na igreja? Qual a capacidade dessa igreja? 300 lugares? Então, 300, essa multidão equivaleria a 20 igrejas dessas, lotadas. Você acha que é uma multidão ou não? Multidão, né? Uma grande multidão. E aqui diz assim: e compadeceu-se deles. O que é compadecer-se? É condoer-se. Sentir o que eles estão sentindo. E o texto diz assim: porque eram como ovelhas que não têm pastor. Como é uma ovelha ou ovelhas que não têm pastor? Pensa comigo. O que o pastor faz pelas ovelhas? O que ele faz? Ele guia, né? Para encontrar comida, para encontrar água, não é verdade? Ele protege, não é? Ele ajuda a curar as feridas. E aqui diz que, eu fico imaginando, né? As ovelhas que não têm pastor, não é? Elas falam assim, conversando uma com a outra, diz assim: e aí, onde que a gente vai comer hoje? A outra fala assim: não sei. Não tem nenhum plano, estou imaginando, não sei se a gente vai ter que jejuar hoje, porque você ficou sabendo que tem um lobo rondando a gente por aí? Falou: sério? Quem que vai me proteger? Pois então, eu estou com uma ferida aqui na minha perna que ela não sara de jeito nenhum. Você vai ter que contar com a sorte, porque a gente não tem pastor. Eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando a gente vai para o texto de Lucas, porque esse texto de Marcos está também em Mateus 14, 13 a 21, Lucas 9, 10 a 17 e João 6, 1 a 13.
E é sempre bom a gente comparar, não é, o que os evangelhos falam sobre o mesmo assunto. E olhem que interessante que em Lucas, no capítulo 9, verso 11, diz assim, aqui diz assim, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Só que Lucas, no capítulo 9, verso 11, diz assim, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade. Percebem como enriquece? Aqui Marcos diz que passou a ensinar-lhes muitas coisas, e aqui Lucas diz que ele as acolheu. O que é acolher? É isso que aconteceu hoje de manhã comigo aqui. Eu fui acolhido. Eu estava vendo o Alisson falar aqui, não é? Que coisa linda, o trabalho da igreja de acolher uma família, de orar pela família, de ajudar, de apoiar. Jesus se compadeceu, se condoeu da multidão que não tinha pastor, como que não tinha pastor, e aqui diz que ele as acolheu, e nesse acolhimento estava o item cura. Estava o item cura, ele passa o dia curando as pessoas. E em João 6,3, diz que então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Então veja, eles estavam no lugar que havia uma colina. E Jesus trabalha, cura, acolhe e ele ensina as palavras do reino. É muito interessante a gente pensar que a compaixão de Jesus fazia com que ele esquecesse o seu próprio cansaço. Ele, juntamente com os discípulos, foram para esse lugar, para Betsaida, para descansar. Era dia de folga do pastor. Não mexa com o dia de folga do pastor. Dia de folga, estavam cansados, extenuados. E aí Jesus vê a multidão, se compadece delas, as acolhe. É muito lindo a gente pensar que Jesus ele vivia para servir. E no verso 35 diz assim, e em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Declinando a tarde. O que isso significa? Significa que Jesus trabalhou o dia todo. Jesus trabalhou o dia todo. Ensinando, curando, acolhendo, abraçando e beijando. É deserto esse lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ou seja, o Senhor já fez a sua parte, o Senhor trabalhou muito, agora deixe que eles se virem. Mas o Senhor não é o tipo de pessoa que despede alguém de mãos vazias. Verso 37 diz, porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós de comer. Pensa, quando acontecem os encontros de comida, chamam-se potluck, é assim que fala? Obrigado. Eu imagino que os organizadores ficam bem preocupados, né, se vai ter comida para todo mundo, e às vezes tem 100 pessoas, né? Agora pensa, 6.000 pessoas, e Jesus diz assim, deem comida para eles. Imagina, eles devem ter perguntado, como? Como que a gente vai dar comida para eles? E aí, diz aqui, disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
Quando a gente vai para João 6,7, a gente vê que é Filipe que diz isso. Sabe o que é 200 denários? Eram 8 meses de salário de um trabalhador. A gente vai gastar 8 meses de salário para comprar pão para todo mundo? Será que nas padarias em que a gente vai, será que eles vão ter esses pães? Será que a gente vai encontrar? Isso é inviável. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Fica pensando agora, os discípulos, bom, Jesus disse que é para a gente dar de comer, inviável, impossível. E agora ele pergunta assim: quantos pães tendes? O que será que Jesus estava querendo? Pensa, veste agora a roupa do discípulo. O que será que ele está imaginando? Quantos pães tendes? Ele diz assim: e de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. João 6, 8 e 9 diz que André, que era irmão de Simão Pedro, que informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Eu fico imaginando os discípulos saindo no meio daquela multidão, 6.000 pessoas, né? Perguntando: quem tem pão? Quem tem alguma coisa para comer? Né? Eu acho que todo mundo, né? As mulheres que sempre andam de bolsa olhavam assim: ih, não tem nada, não tem nada. Alguns dizem assim: eu tenho um pouquinho e mal dá para mim, não vou falar nada. Mas daí teve um garotinho que diz assim: ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Eu imagino, como já era o fim do dia, ele já deveria ter almoçado, eu acho. E eu imagino que a mãe dele deveria ter botado um bocado de pão e peixe ali, né? E menino, quem sabe na adolescência come muito, né? E sobraram 5 pães e 2 peixes ali. Ele diz: olha, eu tenho isso aqui. E aí, André, que dá essa informação, ele já coloca a situação: mas o que são 5 pães e 2 peixinhos para tantos? Eles estavam aprendendo a conhecer Jesus, que era capaz de fazer muito com tão pouco. E então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Estão enxergando eles sentados na relva verde ou não? A sua imaginação? Tá? Alô? E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus era um homem organizado. Ele não trabalhava no meio da muvuca. Separou 6.000 pessoas, vamos separá-las, porque vai ser mais fácil atendê-las. Por isso que a igreja, ela é organizada. Por isso que nós, como igreja adventista do 7º dia, somos uma organização. Porque nós precisamos da organização para a igreja crescer, para a igreja ser atendida. E diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Estão vendo Jesus pegar o pão? O pão que Jesus pegava não é esse pão comum que a gente... eu estou pensando lá no Brasil, que tem aquele pão francês que a gente pega, né? Aqui eu não sei se é tão comum assim entre nós, o pão francês, né? Então na cabeça da gente vem esse pão, mas naquele tempo era outro tipo de pão, que a gente chama esse tipo pão árabe, não é? Né? Meio parecido. Aqui diz que Jesus, tomando o pão e os peixes, diz aqui, os abençoou. O que é a bênção? A bênção é poder. A bênção é o agir de Deus. A bênção é a capacidade de Deus trazer o bem para aqueles que o pedem.
A bênção de Deus é melhor do que uma geladeira cheia. A bênção de Deus é melhor do que uma conta recheada de dinheiro. A bênção de Deus é melhor do que qualquer coisa. E diz aqui que ele toma os pães e ele toma os peixes e os abençoa. E diz aqui, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Só tinha 5 pães e 2 peixes. 6.000 pessoas. E Jesus abençoa e começa a partilhar. Toma aqui um pouco para você. E partilha. O pão se multiplicava nas mãos de Jesus. Pergunta para mim, pastor, como? Pergunta, por favor. Não sei. As coisas de Deus, o poder de Deus, eles são inexplicáveis. Deus é capaz de fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível fazer. Mas Deus tem a capacidade de fazer. E os pães e os peixes se multiplicavam na mão dos discípulos. E eu fico imaginando, imagina a cara de um dos discípulos, né? Assim, indo pegar o pão e o peixe lá com Jesus. Senhor, tem mais? Ele falou, tem. O quanto vocês precisavam, então me dá mais que eu preciso ir naquele grupo. Ia lá e entregava para todo mundo pão e peixe, aí voltava. Eu não sei quantas viagens os discípulos devem ter dado, não? Para atender, aí divide 6.000 por 100 e por 50, um bocado de grupo, né? Imagine, eles indo lá, e o pessoal, quem sabe, levantando a mão, aqui, ele disse assim, fiquem tranquilos que tem pão e peixe para todos. Vai chegar a sua vez, não vai faltar. A provisão de Deus não falta. Não é lindo isso? 5 pães e 2 peixes, o que Deus é capaz de fazer, o que Jesus é capaz de fazer. Eu fico imaginando o povo, né? Você sabe que o povo, muitos deles ficaram em pé o dia inteiro. Porque as palavras de Jesus eram tão interessantes que eles nem queriam sentar para não perder nada. Eles também estavam cansados, eles estavam famintos. Eles não perceberam o tempo passar, mas estavam famintos. Sabe quando você está entretido numa coisa, você não vê o tempo passar, você não almoça, não janta? Assim que eles estavam. E agora estavam recebendo. Me diz, como você acha que era o gosto do pão dos milagres? Como você acha? Era bom ou ruim? Como você acha que era o tempero do peixe? Bom ou ruim? Eu acho que tinha gente até que passou um pouco do limite. Falou assim, eu já estou satisfeito, mas está tão bom, posso pegar mais um? Pode. Tem o suficiente para todo mundo. Todos comeram e se fartaram. Ninguém ficou com fome. Ninguém ficou com fome. E ainda, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Lição contra o desperdício. Não vamos desperdiçar absolutamente nada. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas disseram assim, será que eu posso levar um pouquinho de pão e de peixe para casa? Porque eu quero que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, meu tio, minha cunhada, que não vieram aqui, eles experimentem o gosto do milagre? Será que pode? Pode, nós temos 12 cestos cheios para vocês. O que você achou dessa história? É assim que a gente lê a Bíblia. É desse jeito. É a gente pensando nas coisas, a gente imaginando as coisas. É a gente comparando texto com texto. Eu também fui ler o comentário inspirado que Ellen White escreveu, não é? O Desejado de Todas as Nações. É assim que a gente lê a Bíblia. Porque a Bíblia precisa fazer significado para a gente. Não adianta a gente ler a Bíblia e vira a esquina, a gente esqueceu o que a gente leu. Legal a história, não é? Mas o que ela tem a ver com a gente hoje? Essa é a aplicação. O que essa história tem a ver comigo e com você? Várias coisas.
Mas eu gostaria de focar numa coisa. Hoje, nós temos uma multidão que estão como ovelhas sem pastor. O que é ovelha sem pastor? É ovelha sem rumo, é ovelha sem segurança, é ovelha sem cura. Hoje nós temos uma multidão de pessoas que são parecidas com ovelhas sem pastor, mesmo seguindo os influencers, mesmo seguindo os youtubers, mesmo ouvindo os podcasts, os TikToks, acompanhando o Instagram. As pessoas estão cada dia mais confusas, cada dia mais perdidas e cada dia mais famintas. E a pergunta que eu faço a mim é: como está a minha compaixão? Como eu tenho reagido diante da situação de milhares de famílias se destruindo? De um mundo extremamente violento, das criancinhas abandonadas, dos velhinhos maltratados, dos jovens sem rumo. Como está o nosso comprometimento em tornar esse mundo melhor e preparado para o céu? Ontem à noite, quando a gente estava fazendo o culto, nós lemos uma meditação. E quero até incentivar vocês a fazerem meditações do pôr do sol. Tem ela gravada no YouTube, tem também escrita. E ela nos chamou muita atenção. E eu gostaria de ler uma parte dela. E o título é A Igreja de uma Só Pessoa. Você sabia que existe uma igreja de uma só pessoa? Sabia? Sabe onde fica essa igreja? É onde você mora. Porque essa igreja é você. E o texto diz assim: você já pensou em como seria a igreja se todos os membros fossem iguais a você? Imagine como seria a comunhão da igreja se todos orassem e lessem a Bíblia como você faz? Imagina como seria o trabalho missionário se todos os membros da igreja dedicassem o mesmo tempo que você para compartilhar a verdade com o próximo? Imagine como seria a manutenção da igreja e o investimento na missão se todos os membros devolvessem os dízimos e as ofertas com a mesma regularidade que você? Como seria uma igreja formada por pessoas iguais a você? E quem sabe alguns iam responder, outros iriam fazer o que eu não fiz. Se eu não fizer, alguém faz. Se eu não contribuir, alguém vai contribuir. Mas a grande questão é que essa igreja formada apenas por mim tem a ver com a minha salvação. Tem a ver a minha influência sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu esposo, sobre os meus pais, sobre aqueles que estão ao meu redor. Eu quero mostrar para vocês esse texto, que eu também li essa semana que passou, no Reavivados, num comentário do Reavivados, que diz assim: ser negligente espiritual, relaxado na religião, morno na prática da fé, relapso no cumprimento da missão, significa
está emaranhado nas teias do mal, pensando que tudo está bem. E aí quando a gente vai para o verso 37, Jesus diz assim: deem vocês mesmos de comer para eles. E eu já ouvi muitas pessoas, e isso também me incomoda, parece uma coisa muito desconfortável para a gente. Pessoas dizem assim: puxa vida, eu estou precisando testemunhar, eu estou precisando pregar, eu estou precisando fazer alguma coisa, mas de falar assim, não sei nem por onde começar, não sei como, não sei com quem, o que eu faço, e isso vai nos atormentando, eu sei. Essa é uma ordem de Jesus: deem vocês comida para esses famintos, para essas ovelhas que não têm pastor. Tem um texto na tela, que eu vou mostrar para vocês agora, que diz assim, é do Desejado de Todas as Nações, página 258. Diz assim: os discípulos foram o meio de comunicação entre Cristo e o povo. Discípulos, o elo de comunicação entre Cristo e o povo. Se coloca nisso. Você é o elo de comunicação entre Cristo e o povo. E diz aqui: Cristo é o grande centro, a fonte de toda força. Não é você. Não é a sua força, não é a sua capacidade. É Cristo que é o grande centro e a fonte de toda força. Diz assim: não podem de si mesmos suprir coisa alguma as necessidades da alma. Alô? É isso mesmo. Você, por sua capacidade, não pode suprir as necessidades dessa multidão faminta. Não pode. E o texto continua: só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo. Você não pode dar o que você não tem. Por isso você precisa receber de Cristo. Você precisa ir a Cristo. E só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. Percebe? Pense os discípulos. Se eles estivessem com a mão cheia, eles não poderiam receber, porque já estavam com a mão cheia. Tinham que distribuir. E agora com a mão vazia teriam que voltar para Cristo e receber. E sempre levariam um pão novo. E o texto diz assim: a proporção que continuamos a dar, continuamos a receber. E quanto mais dermos, tanto mais haveremos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Não é lindo isso? Qual é a ideia? A ideia é que você todos os dias vá para a presença de Cristo e faça isso que nós fizemos hoje. Medita na palavra, receba de Cristo, esteja cheio de Cristo, e aí você sai para o seu dia. Porque quando você está cheio de Cristo, você derrama Cristo. Você não precisa ficar pensando, puxa, o que eu vou falar para aquela pessoa? Surgiu uma oportunidade, o que eu vou falar? Sabe o que você vai falar? Aquilo que você aprendeu hoje de manhã. Aquilo que você aprendeu nas suas manhãs. E aqui eu quero dar uma dica para você. Acorde meia hora mais cedo todo dia, para você estar em comunhão com Deus. Como eu faço para dar comida para os outros? Acorda meia hora antes para estar em comunhão com Deus. Porque você vai receber, e quando você recebe, tem o que dar. Quando você não recebe, você não tem o que dar. E quando você não dá, você fica com a consciência pesada. Pastor, mas eu já acordo muito cedo. Complicado, né? Mas dorme mais cedo então.
Dorme meia hora mais cedo para acordar meia hora mais cedo. Para você receber. Faça alguma coisa em prol do reino de Deus cada dia. Comece aonde você está, com o que você sabe fazer. Não importa se você tem só 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, a sua capacidade é pequena. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que a gente precisa é ter disposição. Porque Jesus é quem vai realizar um milagre a partir do pouco que você tem. Eu estava lendo, aliás, já li há um tempo atrás, um livro de Paul Yan-Shu, Muito Mais do que Números, e ele conta a história de uma senhora que, motivada pela ideia de dar o alimento espiritual para as multidões, ela pensou, o que é que eu posso fazer? E ela morava num prédio com elevador, e ela teve a seguinte ideia, eu vou gastar um tempo do meu dia ajudando as pessoas no elevador, que muitas vezes as pessoas chegavam com sacolas, com caixas, com carrinho de bebê, com tanta carregando, e falou assim, eu vou gastar aqui algum tempo ajudando essas pessoas. E ela começou a fazer no prédio dela. As pessoas, e ela tinha os horários, né, que ela percebia os movimentos, e ela ficava ali. E as pessoas chegavam, ela abria a porta do elevador, né, tentava segurar, ajudava a colocar as coisas, ia no elevador com as pessoas, e as pessoas ficavam perguntando, mas eu tenho visto você todo dia aqui, o que você está fazendo? Não, eu achei que seria importante eu poder ajudar algumas pessoas. Ai, que coisa maravilhosa, você me ajudou tanto, eu não sabia como eu ia fazer para abrir a porta do elevador, com um filho no colo, uma sacola na outra, mas você está me ajudando. Bom, e assim, ela foi conhecendo as pessoas, ela foi tendo amizade com as pessoas, e o Paul Yan-Shu diz que, passado um tempo, muitas pessoas conheceram o Evangelho através do testemunho dela. O que é que você pode fazer? O que é que você tem nas suas mãos? Qual é a sua capacidade? Qual é o seu dom? Comece onde você está, com aquilo que você tem. E eu quero mostrar para vocês agora esse texto que mostra qual é o método de Cristo. Qual o método de Cristo? O método de Cristo é: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Não é isso que a gente quer? Não é? E diz aqui, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Sabe se misturar? Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ponto. Ordenava, então, segue-me. Veja um processo. Não é você chegar e falar de Jesus com uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, que não sabe. Qual é a ideia? É você se misturar. É você ser simpático, ser bondoso. É você servir a pessoa. Conquistar a confiança dela, a amizade verdadeira. Orar por ela, se interessar por ela, pelas coisas dela. E depois é que você vai dizer, olha, é hora de seguir a Jesus. Método de Jesus. A obra que a gente tem que realizar não é pelas nossas forças. A obra é fruto de milagre. É do operar de Deus através de nós. O ministério cristão é exercido pela fé e não pela capacidade humana. 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo
como se Deus fizesse um apelo por nosso intermédio. Somos embaixadores de Cristo. Essa Madre Teresa de Ávila, que era uma freira carmelita do século XVI, ela disse: Cristo não tem um corpo na terra a não ser o seu. Não tem mãos a não ser as suas, nem pés a não ser os seus. Olha que coisa linda ela diz. Seus são os olhos através dos quais a compaixão de Cristo olha para o mundo. Seus são os pés através dos quais Ele caminha fazendo o bem. E suas são as mãos através das quais Ele abençoa a todos. É isso que significa: deem vocês comida a eles. É você ser os olhos de compaixão de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus. E Francisco de Assis, ele disse o seguinte: pregue o Evangelho sempre, quando for necessário, use. Deu para entender? A gente acha que pregar o Evangelho é, o tempo todo. Pregar o Evangelho é você viver o Evangelho na sua essência, dentro de casa, com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seus colegas. E as pessoas vão dizer assim: tem algo diferente em você. E aí, quem sabe, seja a hora de você falar alguma coisa no Deus que você crê. Por que Jesus nos deu essa missão? Porque é uma oportunidade de participarmos da salvação de pessoas, porque conduz a gente a uma verdadeira conversão, porque é o plano de Deus para desenvolver o caráter de Jesus em nós, porque é o segredo do crescimento da vida cristã, porque nos ajuda a conservar a experiência da salvação, porque é o antídoto contra a apostasia, porque é a melhor maneira de nos prepararmos para a volta de Cristo, e porque é o remédio para a mornidão espiritual. Quer mais motivos? Do porquê é que Deus nos diz para nós termos a nossa missão? É para salvar as pessoas, mas é para salvar a nós mesmos. E agora nós vamos ver um vídeo, cada um salvando um. E eu imagino que esse vídeo vai poder nos ajudar e complementar a ideia dessa mensagem. Cada um salvando um. Observe ao redor. Encare a realidade. Tire os filtros dos olhos e veja a real condição humana. Gente que sofre não só com a falta de alimento, mas em necessidades básicas como o amor e a esperança. Elas estão por toda parte, em cada esquina. Na correria desenfreada do dia a dia, e mesmo no interior das fortalezas, construídas na tentativa de se proteger de tudo isso. Vidas que ninguém vê, nesse mundo de paradoxos, sozinhos no meio da multidão. Nesse planeta sem graça,
o efeito destrutivo não é só da carência de tudo, mas da indiferença da maioria. Indiferença dos que se fecham no seu mundo, criando uma atmosfera ilusória de felicidade. É como se brincassem de faz de conta, virando as costas aos problemas da humanidade. A verdade é que, de algum modo, elas também precisam de ajuda. Precisam de ajuda porque são vítimas. Vítimas de um sistema dominado pelo individualismo e pela apatia. E você? Como você está vivendo? Como você tem vivido? Em uma fé prática em que você compartilha o amor com o próximo? Ou uma religião egoísta, em que tudo o que você faz, tudo o que você pensa, é só voltado para você mesmo? O que te impede de agir? Ou de pelo menos você tentar fazer algo pelo outro? Por aqueles que sofrem? Por aqueles que se encontram em angústia? Pelos pobres de espírito? Será que é o medo? A timidez, quem sabe? Ou a falta de uma oportunidade? Ou porque simplesmente você ainda não descobriu o que e como fazer? Acredite, é possível superar tudo isso. Hoje é o dia de você dar o seu primeiro passo. Comece tirando aquilo que te prende ao comodismo e lembre-se, você não precisa fazer nada sozinho. Ao usar as suas mãos como instrumento de transformação na vida de pessoas ao seu redor, você vai experimentar o que é realmente ser feliz. E mais do que isso, você vai sentir o gosto de levar a salvação a elas. Seus talentos não foram concedidos por acaso. E você pode transformá-los em dons. Todos podem fazer alguma coisa e de diferentes maneiras. Você não sabe como? Então, tente ao menos começar. Para essa tarefa, Deus só precisa de pessoas disponíveis. E quanto mais você se doar, mais você vai querer se envolver. Essa missão é contagiante, é divina. E mais do que tudo, ela é urgente. Essa é uma missão divina, ela é urgente, mas Deus não está falando apenas de missão, Deus está falando de plenitude de vida, de sentido da existência. Deus está falando de felicidade. Quem pode? Você pode. É só você querer. Porque quem realiza a obra não é você, é o poder de Jesus. Eu vou cantar uma música agora, e essa música, ela faz, Senhor, a tua luz brilhar. Enquanto eu estiver cantando, peça isso para Deus.
Senhor, faz a tua luz brilhar através de mim. Me enche de compaixão, de amor, de graça, de misericórdia, para que eu possa distribuir o pão às pessoas famintas. Morrendo sob as forças do tentador. Suas mãos sufocam as nações, tentando destruir canções que a Santa Bíblia inspirou. Quero ser, Senhor, tua testemunha, mostrar que a liberdade é Jesus. Embora eu possa conhecer as profecias muito bem, sem teu amor não vou brilhar, vou me calar. Mas ó Senhor, faz tua luz brilhar em mim, que esta luz, a fulgente escuridão, é o amor do nosso Pai que faz com que olhemos para a cruz. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Ajuda-me, Senhor, a não julgar ninguém. Eu quero em mim a tua compaixão. Não fosse a graça de Jesus, eu hoje não veria a luz. Foi teu amor que me encontrou, que me salvou. Mas ó Senhor, faz tua luz brilhar em mim, que esta luz, a fulgente escuridão, é o amor do nosso Pai que faz com que olhemos para a cruz. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Mas ó Senhor, faz tua luz brilhar em mim, que esta luz, a fulgente escuridão, é o amor do nosso Pai que faz com que olhemos para a cruz. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Quer fazer essa oração hoje? Quer pedir para Deus essa capacidade de você cumprir a missão? Seja honesto com Deus. Diz: Senhor, eu nem tenho vontade disso aí. Isso me incomoda, eu me sinto incapaz, inadequado. Fala com Deus.
Mas por favor, não deixe de buscar a Deus cada dia, todo dia, até o último dia. Vai para Cristo que Ele vai te encher. E você cheio, você vai distribuir. E quanto mais você distribuir e voltar para Cristo, mais você vai receber. E a sua experiência vai ser uma experiência de plenitude e de felicidade. Quer pedir isso para Deus? Levanta a sua mão. Deus quer ver a sua mão. Senhor nosso Deus, olha para a nossa mão. É uma reação à sua palavra para nós hoje de manhã. Nós nos sentimos incapazes de cumprir a missão. Às vezes não sabemos como, nem por onde começar. Achamos que nós não temos nada para dar. Mas ajuda-nos a entender que o poder do pão está em Jesus e não em nós. E ajuda-nos a buscarmos esse pão para podermos distribuir cada dia. E assim, cumprindo a missão, o Senhor possa ir fazendo um trabalho na nossa própria vida, transformando o nosso caráter para se tornar mais semelhante ao de Jesus e abençoar as pessoas e viver em plenitude, em alegria e em felicidade. Dá a todos nós essa experiência. Nós te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém.